Porque nascemos no meio de tanto sofrimento. Espiritismo, principais causas do sofrimento. O sofrimento é o grande drama humano, um dos grandes motores da nossa existência, tanto de forma conjunta da humanidade, como pessoal, de forma humilde. Esse texto busca juntar pensamentos, ideias e formas de racionalizar o sofrimento do ponto de vista mais plural, visto que o sofrimento é democrático, inclusivo e totalmente proporcional ao que cada um de nós busca, enquanto indivíduos, e o que tentamos enquanto humanidade, em um plano de provas nesse planeta escola que é a Terra. Por que existe o sofrimento? Sofrimento é algo complexo e tem uma infinidade de motivos, explicações, razões. Nós, enquanto espíritos encarnados, sofremos de acordo com as provas que escolhemos. Então podemos dizer que são escolhas de acordo às nossas necessidades. Portanto, o sofrimento nada mais são que as expiações de dívidas que temos pela nossa dificuldade de aceitar o caminho sugerido por nosso Mestre Jesus, que deixa isso em seu principal mandamento: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pela nossa incapacidade de trilhar esse caminho, acabamos sucumbindo a facilidades, caprichos e desejos focados na nossa vontade de saciar nossos vícios e dificuldades momentâneas, e da nossa tendência de buscar a reforma íntima amanhã e não hoje. Esses pensamentos se sustentam e ficam claros nas palavras do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. É Mateus 5:4, 6 e 10. Tendo em vista o objetivo expiatório dos sofrimentos, sendo que existem não por um capricho de Deus, já que isso iria contradizer toda a mensagem de amor, benevolência e caridade, mas sim pela necessidade de reparação e evolução que apenas existem pela misericórdia de Deus para com seus filhos. Sendo assim, o sofrimento é apenas um pequeno preço a pagar, com tempo definido para obter um grande bem eterno em nossas almas. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é algo amplo e um dos fundamentos do amor de Deus por seus filhos, e nesse aspecto específico do sofrimento, funciona exatamente como o catalisador de tudo que somos. Enquanto encarnados, somos a soma de tudo que nosso espírito traz das vidas anteriores, somadas às experiências desta vida, que são basicamente decididas pelo nosso direito de escolher, ou seja, o livre-arbítrio está intimamente ligado às causas das dificuldades que enfrentamos, seja porque escolhemos passar, ou porque acabamos sendo obrigados a passar como o fruto de nossas escolhas pelo mal. Saiba mais sobre o livre-arbítrio e o que ele tem a ver com o sofrimento. Algo importante a considerar é que na grande maioria de nossos erros, ou das nossas más escolhas e por consequência de nossas dívidas espirituais, são adquiridas em pequenos erros que se sucedem de forma contínua até que no conjunto acabam resultando em um grande erro. Isso acontece de forma latente nas nossas relações humanas, onde buscamos sempre um ponto de vista que favoreça o argumento que melhor defende nossa ideia, sem exercitar a empatia e a indulgência. Com isso buscamos anestesiar nossa consciência, a não criticar nossas ações, justificando assim que aquela ação foi a única possível ou algo inevitável, ou mesmo que estamos aprendendo e logo mudaremos. Porém, se avaliarmos com calma, com autocrítica, isso ocorre não pela impossibilidade de se tomar outra atitude, mas sim pela nossa necessidade de estarmos certos, pelas nossas preferências, calçadas sempre no egoísmo, agindo assim em causa própria, e também do orgulho, manifestando nossa incapacidade de escolher, pelo que possa de algum jeito expor nossas fraquezas e medos. Portanto, o exercício da autocrítica e da empatia se fazem fundamentais no exercício do livre-arbítrio. Causas do sofrimento. As causas do sofrimento correspondem à questão N 975 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Pode-se dividir o sofrimento das seguintes formas: pelo mal que fazemos, nem sempre de um mal escolhido de forma intencional,
Mas independente disso, resultados de nossas más escolhas e más tendências, sempre lastreadas no orgulho, arrogância e mesmo no egoísmo, todos filhos da maldade e ignorância pelo mal que ajudamos a acontecer ou que permitimos que aconteça. Sempre que de alguma forma somos colocados em prova, mesmo que de forma indireta, devemos exercitar e fazer cumprir as palavras de amor do Cristo, buscando evitar que nossas ações possam causar mal a outros, mesmo que indiretamente. Pelo bem que não fizemos, também temos culpa, pois não é suficiente apenas não fazer o mal, precisamos, além de evitar as más tendências, combate-las com os recursos disponíveis, ajudando tanto quanto podemos, a fim de não desperdiçar oportunidades e de aplicar a lei da caridade pelas consequências do bem que não fizemos. O mal se apropria de todo o espaço que o bem não ocupa. Portanto, sempre que deixamos de fazer o bem, permitimos que o mal se aproprie desse espaço que gera suas consequências e, consequentemente, novas dívidas com as leis de Deus. É preciso lembrar que Deus apenas nos permite passar pelo sofrimento que alcançamos a aguentar, então mesmo nos momentos mais difíceis, é necessário vigiar e orar, solicitar pela ajuda, benevolência e misericórdia do Cristo. Porém, sempre ter em mente em seguir em frente com fé que esses momentos, por mais alongados que sejam, são apenas piscar de olhos na jornada da elevação moral. Portanto, as palavras de ordem são resignação e fé, oportunidades no sofrimento. Deus, em sua misericórdia, permite que nós paguemos nossas dívidas, para que no fim sejamos a sua imagem e semelhança. Portanto, pensamento positivo. Fé que as linhas mesmo que tortas nos levarão à nova página de nossa existência e que, se aproveitarmos a cada minuto com perseverança, respeito às leis de Deus e praticando o amor o tanto quanto possamos, nos levarão a passos curtos, mas sempre em frente à nossa elevação moral. Portanto, precisamos agradecer a Deus por cada oportunidade de trabalhar nossa moral, de purificar nossos defeitos, e assim a cada pequena ação estar mais perto de Deus. Sofrimento universal. Alguns questionamentos são inevitáveis. Será que o sofrimento é universal? Se todos têm que sofrer, será essa a vontade de Deus? Com tanto sofrimento, será então que a Terra é um inferno? Uma infinidade de perguntas surgem para esse tema tão amplo. Nas palavras abaixo buscaremos reflexão sobre o olhar espírita para essas questões. Aos quatro cantos, sofrimento existe aos quatro cantos do nosso planeta. Ele é, então, universal, no sentido total da palavra, porque aflige a todos de forma obrigatória, não importando classe social, etnia, beleza, idade ou qualquer outra característica humana. Isso acontece porque vivemos em um planeta escola que tem por objetivo a nossa própria evolução e, sendo assim, precisamos apreender a cada dia de nossa existência, motivo pelo qual muitas vezes o sofrimento se faz algo inevitável. Não porque Deus tenha algum tipo de vontade em nos fazer sofrer, muito pelo contrário, cada sofrimento é sentido por Deus, porém como um pai que vê o filho sofrer para reparar um erro, mas que sabe ser necessário a sua evolução para se tornar uma pessoa de bem. Deus assim permite pela sua benevolência que os sofrimentos aconteçam de forma justa e na medida necessária para que nós, os espíritos em expiação provas, possamos então apreender com as lições que nos são impostas, passando assim por transformação contínua, até que possamos cumprir o ensinamento maior que Jesus nos deixou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Uns sofrem mais que outros. Os porquês dos sofrimentos podem ser muito diversos, visto que Deus, em sua inteligência suprema, trata cada caso de forma individual, mas buscando continuar nossa reflexão, podemos tentar sintetizar em 3 pontos base. As provas. Essas são as lições para que possamos caminhar de forma consistente na direção do amor de Deus, via nossa evolução moral. Assim, escolhemos provas que nos façam testar ou corrigir problemas que estão latentes em nós,
Então, por exemplo, uma alma que é egoísta pode acabar buscando uma prova que a faça exercitar esse ponto, a fim de que ela inicie uma diminuição do egoísmo, ou mesmo a coloque em prova para ter certeza de que ela mesmo em uma situação extrema deixou de ser egoísta. Assim, as provas são ligadas diretamente à nossa necessidade de evolução moral. As expiações. Expiações são débitos que temos e precisam ser expiadas. Elas podem ter sido contraídas nessa vida ou em outras vidas. Então, um ato de maldade, injustiça ou mesmo de falta de caridade, quando tínhamos claramente a possibilidade de fazê-lo, uma forma muito comum são situações onde alguém com poder usa para humilhar aqueles a quem seu poder alcança, sempre de forma injusta. Sendo assim, em uma próxima oportunidade, ele virá em posição humilde para que possa passar pelas mesmas situações e assim esteja na situação inversa, tendo então a oportunidade de expiar o mal que fez e ao mesmo tempo se tornar empático com a situação de que sofre. Dessa razão, as reparações são um tipo de expiação, as destacadas aqui de forma mais específica porque provém de atos mais pessoalmente ofensivos, com potencial de dano mais à vítima, e que geram ódio e sentimentos nefastos e que precisam de perdão daquele que sofreu e da própria pessoa que cometeu para se perdoar. Podemos aqui destacar ações terríveis, como assassinatos, suicídios, abortos, ações que têm em geral uma vítima que foi cerceada de seu direito às oportunidades de evolução que a encarnação que lhe foi ceifado o esporim, e que, portanto, gera maiores repercussões em sua linha de evolução, dependendo da capacidade de entendimentos, pode gerar grande revolta e um ciclo de ódio muito longo. Em função disso, precisa ser reparada pelo amor e o perdão, assim como a expiação do seu ousado R. Justiça divina. A justiça dívida deriva do amor e da inteligência suprema. Ela permite que os espíritos, mesmo através de muitos erros, encontrem caminhos ainda que tortuosos para cultivar os ensinamentos de Deus, não permitindo a nenhum dos filhos de Deus qualquer injustiça. Então não importa quanto um espírito seguir exatamente os ensinamentos de Deus, se ele realmente chegar aos estágios mais evoluídos, o fará por mérito próprio, sem qualquer vantagem ou ajuda que não tenha sido ofertada a todos os filhos de Deus, cabendo apenas a si mesmo as escolhas que o levaram à sua evolução. O mesmo passa para aquele que se afastou dos ensinamentos divinos, chegará aos graus mais altos de evolução também por mérito próprio, sendo que apenas o caminho pode ter sido mais longo, mas levou ao mesmo ponto de acordo ao mérito de suas obras, porque no fim é cada um segundo suas obras. Não poderia ser diferente, e aqui cabe lembrar o ensinamento do nosso iluminado mentor Chico Xavier. Não podemos voltar e fazer um novo começo, porém sempre podemos fazer um novo final. Escolha. Dos sofrimentosos, sofrimentos são escolhidos segundo nossas necessidades. Geralmente em uma encarnação planejada, podem ser escolhidos de acordo às nossa necessidade, ou até pelo que podemos falar, pela nossa estratégia de evolução, porém também são levadas para a Terra as necessidades de expiações e reparações, para que possamos, além de evoluir, ajudar aqueles a quem fizemos mal ou mesmo servir de meio para, junto com nossa expiação, outros espíritos encontrem o entendimento que os leve ao perdão e arrependimento, retomando assim esses irmãos ao caminho de luz e amor através das reparações e exemplo a que podemos servir. Qual o objetivo do sofrimento? Partindo do ponto da nossa necessidade de evolução, o sofrimento, na verdade, nada mais são que provas de um aluno que se preparou no período em que ficou na erraticidade, tempo em que o espírito não está encarnado e, por sua livre vontade, escolheu as provas que gostaria de passar, isso com auxílio dos espíritos mais evoluídos e com a permissão de Deus. Assim, o objetivo do sofrimento sempre é a evolução moral para que possamos a cada dia caminhar na longa estrada da evolução moral e espiritual, prova que sempre devem ser aceitas com resignação de quem sabe que a justiça divina é infalível. Como parar de sofrer? A palavra-chave para a luta contra o sofrimento é a eternidade. Precisamos lembrar que
essa vida não é nem mesmo um piscar de olhos frente à eternidade, e que os sofrimentos são parte do processo, assim como um aluno que não gosta da escola ainda precisa estar lá para um bem maior de seu próprio ser e da sua sociedade, e que por vezes apenas poderá entender tempos à frente. Precisamos entender que nesse estágio estamos e a fé em Deus em sua sabedoria devem sempre nos guiar. Ter a certeza que sempre estamos acompanhados, que Deus onipresente sabe de todas as coisas e de todas as nossas necessidades, até as que desconhecemos. Ainda assim é possível abrandar nosso sofrimento. Isso pode ser feito sempre que possamos pautar nossas ações nos ensinamentos de Deus, assim com resignação às provas que nos foram oportunizadas, com resiliência de cumpri-las sem reclamações e com fé que, através de nossas ações de caridade desapegada e com intenção pura, nos abreviarão as expiações dessa vida e nos colocarão mais fortemente preparados para as provas futuras, sendo assim fator de ajuda. Aquele que de alguma forma aproveita as lições da vida para progredir, pode então adiantar sua caminhada. Imaginemos uma prova de maratona. O vencedor, quem teve méritos por longa e correta preparação, é que menos sofre. Quanto o mal preparado, aquele que não dedicou aos treinos, terminará mesmo o percurso com muito mais sofrimento. Portanto, há de se lembrar as palavras de Kardec: fora da caridade não há salvação. O benefício de quem sofreu sofrimento, como já dito anteriormente, é uma grande oportunidade. Então podemos sempre lembrar das palavras escritas nos Evangelhos, que deixam claro essa verdade indiscutível. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mateia CAP. 5v5. Como transformar o sofrimento? Precisamos então pensar na reforma íntima. O sofrimento sempre deriva de nossas faltas ou de nossa falta de capacidade moral para nos aproximar de Deus. Logo, precisamos então transformar-nos mesmo primeiro. Fazendo isso, podemos transformar literalmente sofrimento em oportunidades e nos aproximar de Deus. Então precisamos orar e vigiar, mas também agir, e assim a caridade de torna a forma mais eficaz para transformar-nos mesmo e a nosso sofrimento. Você tem mais sofrimento que pode suportar? Como já falado, o sofrimento é uma opção a qual resolvemos enfrentar. Assim como o trabalhador que precisa fazê-lo para levar sustento à sua casa, trabalhar embaixo do sol, em condições difíceis, apenas lembrando do objetivo final. Assim, devemos então lembrar das leis de amor e justiça, e Deus jamais permitiria sofrimento, mais que tua capacidade de cumprir. Posso ajudar a quem sofre? A caridade é o caminho, e sempre podemos aliviar o sofrimento de quem quer que seja. Pode ser uma pequena doação, um pequeno gesto de respeito, um agradecimento, um reconhecimento, a generosidade com quem precisa. Precisamos nos reformar intimamente. E aquele que dá é duas vezes abençoado, porque o fez, e porque o quis fazer de bom coração. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Chico Xavier.